E a senhora nos ensina, né? Maria nos ensina que a gente confia, que a gente caminha olhando para ela, mas com confiança. Essa confiança que ela teve incondicional ao Pai. A melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida é pedir a Nossa Senhora que nos guarde debaixo do manto dela, para que a gente possa aprender dela essa confiança incondicional. Igual ela confiou em Deus. Então a gente olha para Nossa Senhora e ela dirige o nosso olhar para onde é a fonte da confiança dela, que é Deus. Porque os desafios com a família, os desafios com os filhos, ela é muito grande. E como é que uma mãe pode oferecer para os filhos aquilo que ela não tem? Então, esses dias eu conversava com uma mãe de uma criança de 6 anos e eu disse para ela, nós já checamos toda a saúde física, a psíquica, a emocional, mas o que vocês têm feito da parte espiritual da criança? Ela falou, doutora Filó, eu não ensino nada não, porque na verdade eu não sei nada. Então, como é que nós vamos caminhar nesse mundo diante de tantos desafios, Se a família, se a mãe principalmente, ela não tem um olhar voltado para aquela que é a nossa mãe. E que ela vai nos ensinar e vai nos educar na escola de Deus, vai nos formar. Então, nós precisamos, primeiro, a mãe precisa de ter essa disponibilidade. Então, além de manter o olhar voltado para Deus, voltado para Nossa Senhora, caminhar com confiança, pedir a ela que a gente ande debaixo do manto dela, é preciso ter Jesus como centro da vida. Porque hoje a gente anda com muita fome. E o ser humano não se alimenta só de pão. Nós temos fome de amor, nós temos fome na nossa mente, temos fome no coração, fome na alma. Qual que é a única pessoa capaz de saciar tudo isso? A única pessoa capaz de saciar tudo isso é Jesus. O único capaz de nos dar aquilo que a gente precisa e de nos sustentar. Então, sem a vida eucarística, que nos ajuda a estar no mundo e não ser do mundo, a renunciar e ajudar os meninos a viver as coisas não ligadas a tanto materialismo, a buscar a nossa firmeza, aquilo que acalenta a nossa cabeça, a nossa mente, e saber que a gente tem que estar voltado para Deus vivo, e não estar voltado no mundo para cada ideologia que o mundo traz, para cada crença que hoje o mundo traz, para cada seita que o mundo traz. Porque se a mãe caminha cada hora num lugar, como é que ela vai ficar firme para poder conduzir os filhos diante de uma situação mais delicada? Então, a gente vive, o mundo está cheio de opções, mas se a gente não tiver a nossa firmeza, e se o coração da mãe não tiver sustentado em Deus, ela não vai conseguir sustentar os filhos, e muito menos a família dela. Então, quando eu pego um coração de mãe, a gente pergunta, aonde esse coração está ancorado? Como eu gostaria que cada mãe descobrisse a importância da vida eucarística. A mãe precisa da Eucaristia diária, para que ela possa alimentar os filhos, né? Igual o pio pelicano. Você dá o alimento, você dá o sustento, você dá a vida para o seu filho. Mas tem que dar uma vida pura, nesse sentido de que você tem que saber mostrar para ele onde está a fonte. Onde ele busca aquilo que sacia ele, que é muito mais do que pão? Aonde eu consigo manter o menino sabendo de verdade qual é a nossa vida espiritual? Aonde que as mães hoje têm tempo de estudar para poder de verdade estar sedimentado e ensinar para os filhos? Hoje nós precisamos de voltar para ter igreja doméstica. Precisamos de reunir os filhos para rezar. Diante de tantas ameaças que as famílias estão vivendo, nós temos que voltar a rezar o texto dentro de casa. Nós temos que ajudar a saciar os filhos nesse sentido, senão já não caminha. É preciso entender isso, né? É preciso que a mãe caminhe nesse sentido eucarístico, né? Porque ela vai fazer os filhos caminhar no sentido eucarístico. Não porque a gente obriga, mas é porque o filho vai vendo aquilo e fala, mas a minha mãe faz uma coisa diferente, faz ela ficar diferente. Por que a minha mãe está sempre tranquila, apesar do sofrimento? Apesar de quando a cruz chega, minha mãe não faz alarde, nem passa a cruz para o outro, nem busca consolação em nada a não ser em Deus. Onde que ela conseguiu isso? Pela vida de oração, pela vida eucarística. Então a família, e em especial a mãe, para ela dar conta de tanto desafio que tem hoje o mundo, para educar essa criança e fazer essa criança pertencer a Deus, o centro da vida dessa mãe
tem que ser Jesus. A vida eucarística. Mas a gente caminha com os olhos na mãe. Fala com ela, só me guarda debaixo do seu manto e me ensina a confiar em Deus.